mas chego lá também, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O tema da disciplina é a farmacologia aplicada à enfermagem, módulo 3, professora Luciana Chagas, correto? O que a gente pode combinar? Eu falo uma parte, tá? Um tópico, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu abro para pergunta, para a gente não acumular muita informação. Agora, se forem muitas perguntas, eu vou pedir para vocês darem um tempinho, né? Fazerem as suas anotações para eu terminar aquele tópico, e aí eu abro para vocês perguntarem, tá bom? Pode ser? Pode ser, professora. Tá. Pode ser. Então, vamos lá. Conceitos gerais da farmacologia. A palavra farmacologia, ela vem do grego fármaco, que significa droga, e logos, que é estudo. Então, logo, farmacologia é o estudo de uma droga. Droga, ou remédio, ou medicamento, tá certo? Essa ciência ela tem como objetivo estudar a ação dos componentes denominada princípio ativo no organismo e a reação do organismo a esses compostos. Então, todo medicamento, ele é composto de um princípio ativo. Esse princípio ativo, ele é que, o nome já diz, princípio ativo, ele é que vai desenvolver uma série de reações químicas no organismo desse indivíduo, para que, através dessas reações químicas, o organismo possa responder de forma satisfatória ao desejo esperado do fármaco. Vamos lá. Um exemplo, o uso de analgésicos para alívio da dor, né? Nós temos vários analgésicos, nós vamos ter uma aula somente falando da classificação dos medicamentos, tá? Não se preocupem com isso, mas só quero, assim, de uma forma bem superficial, né, falar sobre, dar esse exemplo, né, de um analgésico para o alívio da dor, né? O princípio ativo desse analgésico, dependendo do medicamento, vamos supor que seja a dipirona. Mas se vocês olharem na caixinha da dipirona, né, composição, não vai estar escrito somente dipirona. Existem outros componentes associados à dipirona. Porém, o princípio ativo desse fármaco, dessa droga, é o que de fato vai fazer com que o organismo aconteça essa série de reações químicas para que haja o alívio da dor, tá? Então, ele vai aumentar a produção de uma substância, no caso a dipirona, vai aumentar a produção de uma substância chamada de prostaglandina. Não se preocupem, por favor, com esses nomes a princípio, né? Essas prostaglandinas, elas são substâncias lipídicas que vão exercer funções similares às de hormônios, tá? Elas são presentes em diversos fluidos e tecidos do nosso organismo. Elas têm a capacidade de sensibilizarem os nociceptores, que são, o que são nociceptores? São as células nervosas, tá? E tendo como resultado, reduzindo o limiar da excitabilidade desses receptores. Essas substâncias álgicas são liberadas. A gente não fala muito na prática sobre paciente não apresenta queixas álgicas. Álgicas vem de dor, não é? Então, dando um exemplo, né? O princípio ativo do medicamento, ele que vai atuar
no órgão-alvo para que ele, através de uma reação química, possa liberar o efeito desejado, que no caso de um analgésico é o efeito da dor, de liberar a dor, diminuir a dor, tá? Ele vai ajudar na ação de substâncias álgicas, aquelas que vão estimular diretamente esses nociceptores, que são essas células nervosas, que por sua vez vão trazer o alívio da dor. É uma reação química e são capazes de alterar a função do corpo. Todo medicamento tem a capacidade de alterar a função do corpo, quando ele entra em contato com o nosso organismo, quando ele entra em contato com o interior das nossas células, vai ocorrer uma reação química. É necessário que ocorra isso para que a gente, como eu disse, a gente consiga ter o resultado desejado, seja um alívio da dor, seja enfim, Professora, sim, pode falar. desculpe te interromper. Tem duas pessoas querendo entrar na aula Ah, e aí sim, tá? só um momentinho. Espera aí só um pouquinho, gente. Eu tenho que minimizar a página aqui, né? Não, aqui eu volto. Ui, eu já passei para outra página. É que eu ampliei a página aqui. Como é que eu faço para minimizar? Igor, cadê você? Oi, Eu quero minimizar a página para poder lateralizar aqui para eu ver as pessoas que eu vou adicionar. aperta o ESC no teclado. Vê se abriu a barrinha para você minimizar. Abri, mas abriram, na Do verdade. lado aí tem um X, Tem. tem um quadradinho e o tracinho de baixo. Para baixo. Esse. Peraí. Ai, meu Deus, que eu fechei tudo. Não, só minimiza. Foi? Peraí. Peraí, gente. Um minuto. Quem quiser fazer pipi ou beber água. 30 segundinhos. Ah, tá. Acho que eu achei. Acho que eu achei. Admiti? É Camila? Foi? Eu acho que tinha Nilza também e Lu Amaral. É, aqui apareceu Camila para mim. E nos tentando entrar também. Quem? A Genilza e a Luciana. Tá. Vê se foi. Entrou? Entrou, adicionei 2 pessoas. Alguém confirma para mim? Estamos esperando a resposta no grupo. Aí, tem que desligar. Eu adicionei 2 pessoas. Pode ser menos tempo por causa da panela. Quando for 7h48, Ana Lúcia, seu áudio está ligado. desculpa, gente.
A panela vai explodir, Ana Lúcia. Vai explodir não, Ana Lúcia. Professora, essas duas meninas não estão aqui ainda na sala, Ó, não. admitir mais uma. Vê para mim aí, Aline. Admitir? Hein? Posso seguir? Ou tem alguém ainda Por mim, para... pode. Tem alguém ainda para ser admitido? Admitir 3 alunos. E essa respondeu que conseguiu. Genilza e Luciana ainda não entraram. Ué, Boa noite. Boa noite, consegui, Aline, obrigada. Ah, ela aí. boa noite. Boa Só falta- noite, bem-vinda. Obrigada, querida. Então, como eu estava falando, então nós vamos para os objetivos, tá? Quais são os objetivos da farmacologia? Eu citei 4 aqui, tá? 1, absorção dos fármacos pelo organismo. Isso é um dos objetivos, tá? Vamos sempre tentar, mesmo a aula sendo teórica, eu acho importante a gente, de vez em quando, trazer um pouco para a prática, porque eu acho que vocês vão conseguir. Isabelle, admitir a Isabelle agora. Tá? Isabelle? Luciana Amaral? Oi? Então, os objetivos. Absorção dos fármacos pelo intestino. Ação dos fármacos no combate de determinadas doenças. Efeitos das associações entre remédios diferentes. Excreção de remédios pelo organismo. Então, tópico 1. Um dos objetivos da farmaco é que esse medicamento ele seja absorvido pelo organismo, né? Essa é a intenção. Quando a gente administra um fármaco, seja ele por via oral, endovenoso, retal, o objetivo é que esse fármaco seja absorvido pela via que ele está sendo administrado, correto? Então, um exemplo, se nós temos um paciente, se é uma medicação via oral, e esse paciente ele tem alguma alteração na parede do estômago, alguma alteração gástrica, né? Seja uma gastrite, uma má absorção de nutrientes, ele também terá uma má absorção dos fármacos na parede do estômago. Então, o objetivo da farmacologia também é que esse fármaco seja absorvido independente da via que ele seja administrada. Então, essa via ela tem que estar totalmente eficaz para que esse fármaco seja absorvido. A ação dos fármacos no combate de determinadas doenças é um dos principais objetivos do fármaco, né? É que a gente consiga combater ou eliminar ou reduzir a patologia. Terceiro, efeitos das associações entre remédios diferentes. Não é? Isso é muito comum. Isso é muito comum. O efeito das associações entre os remédios diferentes, eles, por exemplo, todos conhecem o Buscopan? Já ouviram falar? Buscopan? Sim. Tem o Buscopan simples e tem o Buscopan composto. O Buscopan simples, ele tem somente um princípio ativo, que é a N-butilescopolamina, que ele tem a ação de reduzir... Mais alguém para admitir aqui? Lohana. Lohana, seja bem-vinda. Ele tem o objetivo de reduzir a dor, né, no aparelho gastrointestinal e promover um relaxamento da musculatura lisa. E a dipirona, ele já tem um efeito analgésico. Então, a associação entre alguns fármacos, ela é muito importante. Tamires, seja bem-vinda.
Então, essa associação entre medicamentos diferentes, ela é muito importante e eficaz. Nós podemos observar até mesmo lá pelas prescrições que vocês puderam ter acesso, muitos de vocês tiveram, né? A associação de um fármaco, né, junto ao outro, para poder até um potencializar o efeito do outro. Tá? Então, essa associação, ela é muito importante, como eu disse, um exemplo, eu não quero aprofundar muito a questão do medicamento em si, porque essa aula introdutória, ela é uma aula muito, ela é extremamente importante, tá? Mas vocês vão entender um pouco a composição de um fármaco, de uma droga, para depois a gente, nas próximas aulas, de fato, entrar, sabe? Na classificação de analgésico, antibiótico, o que é, para que serve, a ação deles. Então, por isso que eu só estou, assim, dando uma pincelada nessa primeira aula, porque não é o objetivo agora dessa aula. Mas é importante a interação e a associação de alguns fármacos para que essas reações químicas no organismo, no interior da célula, ela possa promover o resultado esperado, correto? E a excreção dos remédios pelo organismo. 85% das drogas, né? Quando eu falo droga, gente, é droga, é remédio, é medicamento, tá? Ela é excretada através dos rins. E o restante dessa eliminação é através das fezes, do suor também, né? São as principais vias de eliminação dos metabólitos, nós chamamos de metabólitos, que são os resíduos, né? Desse metabolismo dos fármacos, né? No interior das células. 85% é excretado via renal, né? Por isso é importante vocês, né, todo paciente, ele ter uma ingesta hídrica importante, de 2 litros a 2,5 litros de água por dia, porque quem tem um baixo consumo de água diária, é um paciente, é uma pessoa que tende a desenvolver acúmulo, resíduo dessas escórias nos rins, tá? Como eu disse, é importante a gente, uma ingesta hídrica em torno de 2 a 2,5 litros de água por dia. Os nossos rins não devem acumular resíduos do metabolismo, seja de fármacos e também da própria alimentação, porque alimentos, tudo que nós ingerimos, tudo vai ser metabolizado e depois excretado pelos rins. Camila Ribeiro. Seja bem-vinda, Camila. Desculpa, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu não sei se todos da turma sabem, mas eu, infelizmente, fui também uma paciente, né, fui acometida pela Covid, e eu tive algumas complicações por ter problemas de crise, asma, né, asma brônquica, enfim, ser hipertensa. Então o Covid foi embora, graças a Deus, mas aí agora eu tive um episódio aí de resfriado, estou saindo dele, então estou com um pigarro muito chato, tá, gente? À noite, então, esses sintomas respiratórios, eles aguçam muito, né? Então, se vocês perceberem que eu estou ficando rouca, ou que eu estou com muito pigarro aí, vocês me perdoem, tá? Não é comum isso, é porque eu realmente, agora eu saí do Covid e agora estou saindo de um resfriado. Alguma pergunta? Posso prosseguir? Só lembrando a vocês que a farmacologia é a interação, se alguém estiver fazendo alguma anotação, né? Mesmo sabendo que a aula fica gravada, às vezes, né? Tem pessoas que têm hábito de anotar, eu mesma sou uma, tenho o hábito de anotar. Então, a farmacologia é a interação da droga com o organismo. Esse encontro tem que acontecer. Quando acontece esse encontro, reações químicas vão acontecer dentro da célula, tá?
para que se alcance o resultado esperado. Muito bem. Ai, meu Deus. Origem dos medicamentos. A origem dos medicamentos vem do passado, tiveram sua origem nas ervas e nas plantas. Então, nos primórdios, gente, né? Não é desde que o mundo é mundo que nós temos aí os medicamentos à disposição, né? Os medicamentos podem ser de origem natural, que são os homeopáticos, ou sintético, que chamamos de industrializados. Então, o primeiro documento farmacêutico registrado foi em 2.500 anos antes de Cristo. Vejam bem, que foi ainda na época do papiro, né? Então, durante milhares de anos atrás, já tinha as pessoas, né, que tentavam, né, achar cura para as enfermidades através das plantas, através, né, das folhas. E na antiguidade, as pessoas, né, isso realmente não é lenda, é fato. Na antiguidade, as pessoas eram usualmente consideradas como possessas, como se elas tivessem possessões demoníacas. As pessoas que adoeciam, né, há milhares de anos atrás, elas eram vistas pela sociedade como se elas estivessem com possessões demoníacas, ou também poderia ser resultado de uma raiva, de uma ira dos deuses. Então, essas pessoas, elas sofriam muito, porque as pessoas imaginavam na sociedade que aquela pessoa estava cometida de uma doença porque ela estava possessa, ela estava endemoniada, ou ela tinha, os deuses estavam com muita raiva dela, com muita ira, e por isso a castigava. E aí o castigo era ficar enfermo, né? E hoje, quando a gente vê como nós avançamos, né? Como nós avançamos e como esse povo sofreu da antiguidade, né? Quantas pessoas foram mortas pela falta mesmo, né? Enfim, precisou, né, desse período para que hoje nós chegássemos, né, esse advento da farmacologia. Mas antigamente era, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, essas pessoas as doenças não eram vistas como uma doença, e sim, ou a pessoa estava possessa, ou ela tinha feito algo de errado, os deuses estavam a castigando. Depois vieram os feiticeiros, os curandeiros, né? E que aí já trabalhavam com as ervas, as plantas, né? Que eles entendiam que eram medicinais, né? Para tratá-las, os povos utilizavam produtos naturais e também muitos rituais religiosos. A gente vê vários filmes ainda que apontam, né? Que tem esse cunho, né? De misticismo, né, envolvendo essa prática, né, do misticismo como forma de curar algum enfermo. Professora, Sim. dá licença, Quem Marilda. fala? Marilda, a Gabriela Ai. pediu para avisar que ela não está conseguindo entrar na aula. Gabriela. Gabriela Oliveira. Tá, só um pouquinho. Vê se ela conseguiu agora. Gabi? Oi, Gabi? Conseguiu? Gabi? Oi, professora, entrei sim, consegui agora. Obrigada. Bem-vinda, tá, Gabi? Obrigada. Então, essas pessoas sofreram muito, né, gente? As pessoas ficavam enfermas na antiguidade, né? Enfim. E vamos lá. Nós temos aqui os de origem animal. Medicamentos. Nós estamos falando sobre a origem dos medicamentos. Origem animal. Temos proteína, nós temos os hormônios,
E aí, nos hormônios, nós podemos citar a insulina. Insulina, todos sabem o que é insulina? Alguém quer falar? Não? Então, a insulina, quando a gente fala que são medicamentos extraídos de origem animal, por quê? Essa insulina que a gente aplica lá no hospital, no paciente que está com quadro de hiperglicemia, essa insulina, ela é extraída do pâncreas dos bovinos e dos suínos, tá? A origem da insulina é de origem animal. Ela é extraída do pâncreas dos bovinos e dos suínos. Passa por todo um processo, né? Farmacêutico, mas o princípio ativo dela é a insulina extraída do pâncreas do boi e do porco. Tá? Então, por isso que nós chamamos de origem animal. Também nós temos a calcitonina, né? E a insulina ela é importante porque ela é que vai controlar a glicose circulante no sangue. Ok? O paciente está com uma hiperglicemia, faz o uso de insulina, ele vai normalizar o nível de glicose dele circulante. A calcitonina também, que é de origem animal, é um medicamento de origem animal, ela é um hormônio produzido pela tireoide e tem a função de diminuir a concentração do cálcio no sangue. Diminui também a absorção do cálcio pelos intestinos e também impede a atividade dos osteoclatos. O que são osteoclatos? São as células que formam o tecido ósseo. Então, olha a importância da calcitonina, desse hormônio que é produzido na tireoide e que ele vem, né, a ser um medicamento que vai combater várias outras doenças, tá? O PTH, acho que eu falo também sobre o PTH, que também é um hormônio paratireoidiano, é uma glândula, a gente tem a tireoide, então o PTH é uma glândula que fica, né, ao lado da tireoide, né, de cada lado, né, tireoidiano, e ele atua regulando o gasto energético e a temperatura corporal, correto? Interfere também no desenvolvimento e no crescimento das crianças. Então, uma criança, talvez que tenha um quadro de nanismo, tem que ser dosado o PTH desse indivíduo. Talvez esteja baixo, correto? Temos também aqui enzimas, que são de origem de medicamentos, as enzimas, como a pancreatina, a pepsina, que é um hormônio produzido pelo estômago, e os óleos e gorduras, óleos de fígado, de bacalhau e ômega 3, que, olha, todos nós deveríamos tomar todo santo dia. Eu fui pesquisar sobre a importância dos óleos, né, na nossa alimentação e falei, nossa, eu preciso começar a tomar, porque eles conseguem, auxiliam ou às vezes até diminuem várias doenças. Acho que eu citei algumas aqui. Isso. São indicados para o tratamento de várias patologias, enxaqueca, depressão, síndrome do pânico, infertilidade, doenças do sistema imunológico, osteoporose, doenças relacionadas ao sistema reprodutor. Então, a introdução desses óleos e gorduras, né? A gente encontra isso em casas de produto natural, são muito importantes, né, que a gente introduzisse na nossa alimentação diariamente, porque ainda que não fosse para tratar, mas como forma de profilaxia, seria muito interessante para a gente ter uma qualidade de vida, né? Uma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Drogas de origem mineral são produtos inorgânicos, tá? O ferro, o iodo, cloreto de sódio, cálcio.
Qual a importância do ferro? O ferro ele vai prevenir a anemia e auxiliar a hemoglobina a transportar oxigênio para as células. O iodo vai atuar na produção dos hormônios da tireoide. E a tireoide, todos sabem que é uma glândula que atua no crescimento físico. Oi? Falou alguma coisa? Não? Então, a tireoide é uma glândula que ela atua no crescimento físico e neurológico e também na manutenção do fluxo normal de energia, como o metabolismo. Olha a importância dessa tireoide, do iodo na tireoide. Muitas pessoas que desenvolvem doenças na tireoide é por falta do iodo, que é um mineral. Cloreto de sódio, né, que equilibra a quantidade de água, na verdade é o sal, né, o sódio, ele vai equilibrar a quantidade de água no organismo, juntamente com potássio. Enquanto o sódio, ele retém líquido, a gente sabe que tem que ter essa homeostase, esse equilíbrio, né, de sódio, de potássio dentro da célula, porque também em excesso ele vai causar edema, né? Retendo líquidos, o potássio vai provocar a excreção desse líquido, até que as células fiquem com a quantidade certa de água, ou seja, em homeostasia, certo? Atualmente, grande parte dos medicamentos é feita pelos produtos químicos, sendo outros elaborados pela engenharia genética. Tá? A maioria dos medicamentos hoje são alopáticos, eles têm a interferência da indústria farmacêutica. Posso prosseguir, gente? Sim. Tá. Então, vamos lá. Farmacologia, a palavra droga possui muitos significados, mas é utilizada para escrever as substâncias utilizadas como medicamentos para diversos fins. Um dos fins, tá? Vou citar 3. Na prevenção de diversas doenças. Como é que o medicamento, ele previne doenças? Um exemplo clássico seria as vacinas, né? No tratamento de doenças, a farmacologia também entra nesse processo. Na prevenção de doenças, no tratamento de doenças. Uma pessoa que está com uma infecção urinária, né? Uma infecção pulmonar, ele vai fazer uso de antibiótico, de corticoides, então também ele entra no tratamento da doença e também no auxílio diagnóstico de determinadas patologias. Um exemplo seriam os contrastes. Por que às vezes, né, o médico solicita um exame radiológico, um exame de imagem e ele pede com contraste, né? Porque o contraste ele é um medicamento que ele vai associar o exame radiográfico auxiliando um diagnóstico de imagem. Então, ele consegue detectar através do contraste, que é administrado, né, endovenoso, ele, né, vai percorrer a corrente sanguínea e ele consegue fazer até o rastreamento de, às vezes, alguma célula maligna, né? Estou dando um exemplo, tem vários exemplos para que serve o contraste, mas eu estou exemplificando aqui. Então, a gente tem a farmacologia como prevenção, como tratamento e como auxílio de diagnóstico de determinadas patologias, ok? Segundo Paracelsus, 1493 e 1541, eu gosto muito dessa frase dele, que diz que todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja veneno. A dose correta é o que diferencia um veneno de um remédio. Ou seja, todas as substâncias, elas podem ser venenosas. O que vai diferenciar dela não se transformar numa droga que seja um veneno para você? É a dose. Se vocês
fizerem o uso de algum medicamento que seja contínuo, e aí você tem que tomar um comprimido ao dia, você toma a cartela toda, que tem 20 comprimidos, esse medicamento deixa de ser um medicamento, uma droga, né, que vai auxiliar você num tratamento, que vai ser um remédio, que vai promover a cura, o alívio daquele sintoma, e vai se transformar em um veneno. Então, o que diferencia é a dose, correto? Portanto, é indispensável que os profissionais da área da saúde tenham muito conhecimento, consciência e uma atuação extremamente cuidadosa e responsável quanto ao manejo com os fármacos. A gente sempre bate isso muito com vocês, vamos ter essa aula posteriormente sobre, né, os 13 certos, né, porque é extremamente importante que o profissional de enfermagem ele tenha muita consciência, muita responsabilidade, muito conhecimento da droga que ele vai estar manipulando e administrando naquele paciente. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Tudo bem. Só um pouquinho. Aqui eu falo um pouquinho mais a fundo. Farmacoterapia é o uso do medicamento na prevenção. Prevenção nós podemos citar o quê? As vacinas, não é isso? No tratamento, que seriam os medicamentos propriamente ditos, um antibiótico, um anti-inflamatório, né? E diagnóstico, e no controle de sinais e sintomas das doenças. Então, a farmacoterapia é o uso do medicamento na prevenção, tratamento, diagnóstico e no controle de sinais e sintomas das doenças. Tá? Ação do medicamento. Na farmacoterapia, um dos objetivos que a gente quer alcançar é a ação desse medicamento que está sendo administrado. Então, ação do medicamento é ação química, que pode ser profilática, estou só mudando aqui um pouco os termos, tá? Para ficar bem fixado para vocês. Mas vocês podem perceber que a gente falou isso no slide atrás. Então, a ação do medicamento é ação química, que pode ser profilática, que é a prevenção, tá? Vacinas, curativa, que é o tratamento, correto? Paliativa, que quer dizer que ela diminui sinais e sintomas, porém não curam. Um exemplo disso, pacientes em fase terminal de alguma doença, né? Vamos citar aqui um câncer, né? E esse paciente ele sente muita dor, dependendo do tipo de câncer, ele sente muita dor. Então, a morfina, que é um medicamento, é um analgésico altamente potente, ele é administrado como um paliativo. Ele vai diminuir os sinais e sintomas naquele quadro, né, daquele paciente, mas não vai promover a cura. Tá? E a ação do medicamento também é a diagnóstica, como eu falei lá atrás, que pode auxiliar no diagnóstico de algumas doenças. Exemplo é o contraste, realizado em exames de imagem. Farmacoterapia, agora vamos falar da droga em si. É qualquer agente químico que afeta as funções fisiológicas de modo específico, atuando em todas as fases de saúde ou doença do indivíduo. Então, essa droga, ela é um agente químico, como eu falei para vocês. Ela entra no organismo, seja por qualquer via que for, até mesmo sendo uma via tópica, às vezes o medicamento ele não é endógeno, tá? Pode ser pomada, creme, né?
o uso externo, mas ali vai acontecer uma reação química também. Isso vai acontecer para que a gente consiga atingir o resultado esperado, né? Ele vai atuar em todas as fases de saúde ou doença daquele indivíduo. Sempre lembrando que essas drogas, esse fármaco, quando ele entra ele entra na corrente sanguínea, uma série de reações enzimáticas vão acontecer, de hormônios vão ser ativados. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu não vou aprofundar muito com vocês, porque não é a proposta do curso, né? Espero que daqui saiam alguns enfermeiros aí futuramente que tenham um desejo de fazer uma faculdade de enfermagem, de medicina, aí a gente aprofunda bem mais esse assunto de farmacologia. Mas as noções básicas de farmacologia, elas são essenciais para que vocês tenham muita destreza, muita confiança e muita segurança na administração de medicamentos, né, com os pacientes. Entender, né, como aquele medicamento funciona, para que ele serve, qual o mecanismo de ação da droga, por que ele deve ser diluído em 100 ml e ele não pode ser diluído em 10 ml, por que uns são fotossensíveis e outros não, por que pacientes precisam de um preparo antes de receber aquele medicamento, eles precisam passar por um preparo antes. Então, isso tudo faz parte da farmacologia. Se vocês não entenderem esse início, se vocês não entenderem essa parte introdutória da farmacologia, que é um pouco chatinha, mas ela é totalmente indispensável para vocês. Vocês não vão conseguir entender o restante. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Posso prosseguir? Professora, Sim? Josi, Pode você disse que para diagnóstico, você disse que o medicamento é usado via endovenosa. Você tem algum exemplo de medicamento que seja utilizado para diagnóstico? O contraste ele é feito pela veia do paciente. Geralmente o paciente vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, né? E aí o médico pede que aquela ressonância seja feita com contraste, né? Geralmente à base de iodo. Uma cintilografia. Então, o paciente ele vai fazer o exame, mas, porém, vai ser pulsionado uma veia dele, e essa medicação, esse contraste, ao ser administrado, ele vai entrar na corrente sanguínea e, pelo monitor, né, onde o técnico, o próprio médico que vai estar lá, né, acompanhando o exame, ele consegue detectar, né, anormalidades naquele órgão, porque o contraste, ele identifica, ele diferencia aquelas células das outras. Sim, ele diferencia. Tá? Um exemplo, como se fossem pontos luminosos, sabe? Então, as células elas vão ficar, ou aquele tecido ele vai ficar com uma cor diferenciada, onde o contraste atingiu, identificou ali uma anomalia, né? Uma patologia, uma infecção, e aí ele vai mudar a coloração daquela estrutura, daquela célula. Então, é para fins de diagnóstico também. Por isso que o medicamento ele também serve para fins de diagnóstico. Sim. Obrigada. Deu para entender direitinho. Deu? Deu sim. Falando mais um pouco aqui do princípio ativo que eu falei lá no início, até falei de prostaglandina, já peguei pesado logo no começo, né? Luciana, Oi? Igor falou para você aceitar ele aí, que a internet dele caiu.
Não está aparecendo aqui para mim, não, porque aparece aqui em cima o nome da pessoa. É? Ah, tá, porque eu vi lá no grupo, talvez foi então antes que ele não estava conseguindo. Será? Não sei. Igor, você está aí, Igor? Porque agora eu achei, é uma janelinha pequenininha aqui, verdinha, aí aparece o nome da pessoa, e adicionar. Tá, Igor. Tá bom. Igor, você está muito quietinho, hein? Pode começar a falar aí, hein? Eu estou prestando atenção na aula, mas eu estou fazendo umas encomendas de umas broas que eu tenho que entregar amanhã. Por isso que eu estou meio perdido. Ô, delícia! Mas eu estou aqui prestando atenção. Tá bom. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, então tá. Então, vamos lá. Na farmacoterapia, agora eu vou falar um pouco mais sobre o princípio ativo. Esse princípio ativo, ele é importantíssimo, como eu falei para vocês. Tem uma curiosidade, tá? De começar a ler bulas. Eu, desde muito nova, eu sempre fui muito... eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre fui muito curiosa. Na verdade, acho que o termo seria esse. Na época era curiosidade, mas eu acho que já era mesmo um sentimento de pesquisadora que já havia em mim. Eu não sabia muito bem distinguir isso. Mas eu tinha muita mania, hábito de ler bulas e aprendi muita coisa, né? E todos nós, na vida, é um grande aprendizado, né, gente? A gente já tem muito que aprender. Mas se você for olhar logo no início da bula de qualquer medicamento, vem ali composição. Composição. Tem muita gente que não gosta de ler bula de remédio, porque diz assim, se eu for ler a bula, eu nem tomo remédio. Porque quando entra naquela parte de reações adversas, efeitos colaterais, ninguém quer tomar remédio. Até desanima, não é verdade? Então, lá vem princípio ativo. Aí vem, geralmente, princípio ativo, recipientes e outras coisas que nós vamos ver mais à frente. E é onde eu quero falar melhor agora isso com vocês, sobre o princípio ativo, que é a parte mais importante daquele fármaco. É o componente de uma mistura, é a forma farmacêutica que é responsável pelo efeito farmacológico, ou seja, o efeito terapêutico. Ela é responsável pelo efeito desejado naquele tratamento, tá? É o princípio ativo que está compondo aquela droga, que, na verdade, não é só... Dentro daquela droga não tem só o princípio ativo, tem outras substâncias. Mas o princípio ativo é ela que vai fazer toda essa reação enzimática, né, no interior da célula, para que a gente possa produzir o efeito esperado, o efeito farmacológico, o efeito terapêutico daquele indivíduo. Profilaxia, que é a mesma coisa que prevenção, né? O medicamento tem ação preventiva contra as doenças. Eu estou reforçando isso para vocês, tá, gente? Exemplo, as vacinas podem atuar na prevenção de doenças. Então, a vacina, professora, é um medicamento? A vacina é um fármaco? É uma droga? Sim. Só que qual é a função dela dentro desse quadro da farmacoterapia? A função dela é de prevenção, de profilaxia. Estamos aí, né, com a Coronavac, com a AstraZeneca, né, com essas vacinas que nós esperamos em Deus, né, que funcione muito bem para toda a população mundial. Então, nós temos um grande exemplo aqui de medicamento que atua de forma preventiva, que são as vacinas. E curativa, que é o tratamento propriamente dito. É aquele paciente que já se encontra com alguma patologia e necessita de uso de alguma droga. O medicamento tem ação... Oi? Dá licença. Fala aí. Tipo, um antibiótico, talvez uma amoxicilina, se encaixaria na profilaxia? Não. Olha, não, desculpa, não é profilática, é profilática. Eu falei profilaxia. Isso, profilática, desculpa. Mas profilática também está certo, tá?
Profilática vem de prevenção. Tá? Então, são medicamentos para prevenir. Então, estou dando entendi. como exemplo a vacina. Tá, Porque a agora vacina previne doenças, né? A gente sabe que não existe nenhuma vacina 100% eficaz, tá, gente? Sim. Não existe. Se fosse assim, nós nunca mais teríamos casos de tuberculose no mundo. Mas é uma vacina que é a BCG altamente eficaz, altamente. Tivemos aí alguns anos atrás, né, um aumento do número de casos de tuberculose, mas muito relacionado também a questões de saneamento básico, né, questões mesmo do estilo de vida da pessoa, né, mas, de um modo geral, a gente tem pouquíssimos casos de tuberculose. Por quê? Nós fomos vacinados quando crianças, não é? Então, profiláticos seriam as vacinas. Curativos seriam os antibióticos, Igor. Que aí você realmente já tem uma doença instalada. Entendi. Você já tem uma doença instalada. Você tem uma pneumonia, ou uma infecção urinária, ou uma gastrite, seja lá o que for. Então, você tem que usar o medicamento como uma ação curativa, para curar, né, uma doença. Exemplo, antibióticos curam infecções. Eu falei, mas agora eu vi que eu havia escrito isso aqui na imagem. Entenderam? Então, a gente tem os medicamentos, tanto na ação deles, profilática ou profilaxia, para prevenir doenças, curativa, tá? Que são os pacientes já realmente que estão adoentados, enfermos e necessitam de tratamento, né? Nós temos também os medicamentos que auxiliam nos diagnósticos, como, um exemplo, os contrastes. E todos têm um princípio ativo, todos esses fármacos têm um princípio ativo. Tá? Posso passar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, vou passar. Produto farmacêutico. É aquele que contém Desculpa, gente. Espera aí. Ai, tomara que semana que vem eu já esteja livre desse pigarro. Estou também fazendo utilização de algumas drogas para isso. Eu estou na fase curativa. Então, produto farmacêutico é aquele que contém um ou mais princípios ativos, convenientemente manufaturados, né? Então, tem alguns medicamentos que, por conveniência da indústria farmacêutica também, eles são associados. Coloquei aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia básica a princípio, tá? Não fiquem desesperados, porque nós vamos tratar disso mais à frente, quando eu entrar mesmo na parte dos fármacos em si, das suas classificações. Mas eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem que você tem um princípio ativo, mas você tem um medicamento associado a ele. Exemplo, Claritin, que é a loratadina. Esse R é porque, geralmente, é um medicamento que você toma uma vez ao dia, tá? Como se diz? Ele tem um espaçamento maior, a ação dele, o tempo de meia-vida dele é maior. Luciana, boa noite. Agora que eu consegui entrar. Cris, Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, querida? A aula vai ficar gravada, né? Depois você pega lá do comecinho. Aí não dá para voltar, né? A gente já avançou um pouco aqui para voltar, aí não tem como. Não, depois eu assisto. Eu tive que atualizar aqui o Zoom, não entendi nada.
mas entrei, né? Eu também tive uns probleminhas aqui, mas acho que deu certo. Essa aula, gente, falar para vocês que essa aula, ela vai ficar... Hoje, vocês ainda não vão encontrá-la no AVA, tá? Esse link não vai estar lá hoje, não. Tá bom? Assim que for postado o link, eu mando um zap para vocês. Agora eu já estou adicionada ao grupão, né? Eu posso passar para vocês, tá? Então, exemplo aí, você tem o Claritin, isoladamente, que é a loratadina. Esse medicamento está na classe dos antialérgicos, tá? E são antialérgicos que não produzem sono. Eles não têm antihistamínico, né? Que produzem aquele sono. Dependendo do antialérgico que você toma, ele te dá muito sono depois. A loratadina, ele não tem. O princípio ativo da loratadina não induz você ao sono. Mas você também encontra ele numa outra apresentação, que é o Claritin D. E aí você vai olhar a composição dele, ele tem a loratadina mais a pseudoepinefrina. Epinefrina, tá? Não é pseudorepinefrina, não. Epinefrina. Que é um antialérgico e também ele atua como um descongestionante nasal, ou seja, é uma associação de 2 medicamentos, certo? Aí temos um outro medicamento ali citado, o Atens, que é o Enapril, tá, gente? Eu comi o LA ali, desculpem, é o Enalapril, que é um antihipertensivo. E você também encontra ele na associação medicamentosa, que é o Atens-A, que é o Enalapril mais a hidroclorotiazida, que é um antihipertensivo associado de um diurético, que é a hidroclorotiazida. A acetilcisteína, ela veio aqui, mas ela é o princípio ativo de um... Ela veio aqui, mas ela não era para estar aqui não, tá, gente? Não era para estar. A acetilcisteína é um broncodilatador, né? Você tem em forma de xarope, de pó para diluição em água, e a ação é fazer a broncodilatação. O paciente que está com muita tosse produtiva, com muito catarro, né? Então, ela tem esse é o princípio ativo, tá? Na verdade, não era para estar aqui, mas a nível para esclarecer, a acetilcisteína é o princípio ativo. Nós podemos encontrar em outras apresentações. Fluimucil, alguém já ouviu falar desse medicamento? O fluimucil, o princípio ativo dele é a acetilcisteína, tá? É um xarope que produz a broncodilatação. Então, nós temos produtos farmacêuticos que têm princípios ativos que são associados a outras medicações. Com ação, por exemplo, o Claritin, ser um antialérgico, e a pseudoepinefrina, que vai diminuir a congestão nasal, né? O outro, que é o Enalapril, que é um antihipertensivo, sozinho, mas quando ele é associado à hidroclorotiazida, que aí você já encontra na apresentação Atens-A, ele já vai... são 2 ações, né? Ele vai diminuir a pressão e vai aumentar a excreção de diurese, né? Vai diminuir sódio dentro da célula, o paciente vai urinar mais porque ele tem uma dupla ação de diminuir a pressão e também a diurese, né? A hidroclorotiazida é um diurético, diminui edemas, né? Inchaço e também, consequentemente, a pressão arterial. Então, nós podemos encontrar medicamentos
isoladamente ou associados a outros. Posso avançar? Alguma dúvida? Por mim, pode. Dúvida mesmo é só na hora da prova que a gente tem. Antes a gente não costuma ter dúvida, não, mas quando vai chegando perto da prova, apaga tudo. Aí vai dando aquela ansiedade, né? Aí vai dando, aí lembra da professora toda hora, aí manda zap toda hora perguntando, aí as dúvidas vão ser assim, né? Eu tenho que tirar uma semana só para vocês. Verdade. Vamos lá. Mas, assim, depois vocês procurem ouvir novamente essa aula, é importante essa primeira aula, então, talvez mais lá na frente vocês vão entender a importância dessa aula aqui, que é um pouco chata, eu confesso, mas é muito importante, tá? Princípio ativo, produto farmacêutico, associação medicamentosa, o que vai na composição de um medicamento. Associação medicamentosa, já falei um pouco lá atrás, eu estou reforçando com vocês. Quando um produto farmacêutico possui 2 ou mais princípios ativos. Exemplo, Buscopan Plus, ou Buscopan é composto, tá, gente? Ali é o composto. Ou seja, fala composto, você já sabe que não é uma droga somente, né? Tem uma outra aí associada. Nós estamos falando de quê? De produto farmacêutico que possui 2 ou mais princípios ativos no mesmo comprimido, tá? E aí agora eu venho trazendo para vocês a importância, lá na bula, vocês certamente verão isso em todas as bulas. Um exemplo que eu estou trazendo para vocês é o Buscopan. No Buscopan Plus, ou composto, você tem o brometo de N-butilescopolamina, 10 miligramas. Ele é o que nesse medicamento? Ele é o princípio ativo. Entre parênteses, PA é princípio ativo. Ou seja, é ele que vai fazer a reação, a droga que vai fazer a reação enzimática dentro da célula, para que a gente consiga promover o efeito desejado, que é o alívio da dor, né? Como eu estou dando sempre esse exemplo de alívio da dor, mas pode ser, a gente não tem medicamento só para aliviar a dor, né, gente? A gente tem medicamento para tudo. O princípio ativo do medicamento é ele que vai agir no interior da célula, no órgão-alvo, para poder fazer com que aconteçam as reações de enzimas. Mas o que a gente tem nessa composição do Buscopan composto? A gente tem o paracetamol, que ele também entra como um princípio ativo, 800 miligramas. E temos os excipientes. Lá na frente eu vou explicar para vocês o que são excipientes. Mas ele não entra como princípio ativo. Então, nesse medicamento, o que vai, de fato, agir dentro desse organismo para que haja o efeito esperado? É o brometo de N-butilescopolamina, que é o Buscopan, tá? Isso aqui é o nome, como se diz? O nome químico, tá? É o nome genérico, Parece difícil, mas se falar N-butilescopolamina, tá? Outro, Tilex. Tilex também é fosfato de codeína, 7,5 miligramas, que é o princípio ativo, e também temos o paracetamol de 500 miligramas, que também é um princípio ativo. E excipientes, que também vão compor esse comprimido, essa droga, esse fármaco. Então, esses medicamentos são o quê? Associações medicamentosas. Nós temos mais de um princípio ativo nesses medicamentos. Entenderam?
Luciana, é como se um fosse, é o que vai agir no tratamento, o outro é como se fosse um analgésico, como paracetamol aí, para aliviar a dor, é isso? Não, nem sempre. Por quê? O fosfato, aqui no caso, o Tilex, ele é muito utilizado, ele é um analgésico potente, né? Ele é utilizado para diversos tipos de dores, tá? Sim. Então, o fosfato de codeína associado ao paracetamol, um vai potencializar o efeito do outro, Ah, tá. tá? Um potencializa o efeito do outro e o que a gente espera com isso? Qual a nossa intenção, né? A intenção da farmácia, né? Dos farmacêuticos, enfim, quando eles criam determinados medicamentos. Eles chegaram à conclusão de que o Tilex, e aí quem já tomou Tilex, sabe que ele... Tem gente que, não tomo de pirona, não, paracetamol é muito fraco para mim, eu prefiro tomar um Tilex. Por quê? O Tilex, ele tem associação de 2 princípios ativos que vão atuar no interior da célula, que é o fosfato da codeína mais o paracetamol. Um se unindo ao outro, um vai potencializar o efeito do outro. Essa droga vai se tornar uma droga muito mais potencializada mesmo, mais forte, né? Uhum. Entendeu? É porque eu pensei que cada um agia de uma forma, entendeu? Um agia na doença e o outro... Mas deu para entender, é mais para potencializar mesmo, o medicamento. Para potencializar, tá? Efeito... É claro que, por exemplo, aqui, né, o Buscopan, a gente sabe que o Buscopan, ele é um medicamento que ele atua muito na musculatura lisa, né? Então, mulheres que estão com uma cólica, dando um exemplo, uma cólica, o Buscopan, né, ele alivia bastante a dor, né? Porque ele tem ação de relaxar essa musculatura que está contraída. E o paracetamol entra como um analgésico. Aqui são ações que elas se combinam. Um vai relaxar a musculatura e o outro vai aliviar a dor. Aqui não, aqui um vai potencializar o efeito do outro. É como se colocasse o outro para correr mais rápido, empurrar, sabe? O outro para que a ação dele seja mais eficaz. Posso seguir? Obrigada. Tem vários outros Conseguiu. medicamentos que a gente pode depois abordar, né? Que tem 2 princípios ativos, né? Que são associados e que são muito utilizados mesmo. Agora, ainda tem mais um exemplo. Ácido acetil salicílico. Alguém já ouviu falar? Sim. Não? Sim, não? Ácido acetil salicílico. É um nome genérico. É o AS. Isso, é É o o AS. É o AS. Isso. É Ana? Isso. É o AS. Então, o ácido acetil salicílico, ele... Aqui tá, é a descrição do produto farmacêutico, ou seja, a determinação, a discriminação dos componentes ativos e não ativos e suas respectivas dosagens. Exemplo, ácido acetil salicílico, 500 miligramas, vitamina C, 400 miligramas, lactose, 100 miligramas. Aqui não vem falando o nome do medicamento, que seria até farmacêutico, né? Seria a droga, né? Uso comercial. Mas, deixa eu pensar aqui, um medicamento com nome comercial que tem essa composição aqui, essa composição farmacêutica aqui, que tenha o AS, o ácido acetil salicílico, a vitamina C, lactose.
A aspirina C, efervescente. Vocês depois podem consultar isso. A aspirina C efervescente, a composição dela não é de ácido acetil salicílico e vitamina C. Eu mesma tenho alguns conhecidos, a minha falecida avó mesmo falava, ela tinha um espirro, dava um espirro, ela falava assim, eu tenho que tomar uma aspirina. Tomava aquela aspirina e olha que ela ficava bem, os resfriados dela nunca iam à frente. Então, essa composição aqui, ó, ácido acetil salicílico mais a vitamina C e a lactose. A aspirina efervescente, ela tem esses dois fármacos aqui. Mas o que eu posso... peraí. Não é aqui. Tá. Agora eu vou falar sobre veículo, para vocês entenderem melhor. Veículo é um termo utilizado... Igor sai, Igor volta. É um termo utilizado... Ele mandou no privado para mim, o Igor mandou no privado que a internet dele está caindo toda hora mesmo. Não tem problema, não. Mas eu estou mais atenta agora, que agora eu já sei aqui em cima. Aí quando eu vejo a janelinha azul, aí eu vou lá e clico, eu já sei que é para admitir. Vocês vão me auxiliando aí, tá, gente? Veículo. O que significa veículo na farmacologia? É um termo utilizado para designar a parte líquida, não medicamentosa. Lembra que eu falei que dentro de um medicamento, você, além do princípio ativo, você também tem outros componentes que fazem parte dessa droga? O veículo é uma delas. É um termo utilizado para designar a parte líquida, não medicamentosa de uma formulação. Um exemplo, água, álcool. Eles vão compor o princípio ativo. Mas eles fazem parte, ou seja, eles são a parte líquida dessa medicação. A gente pode citar alguns xaropes, né, que certamente eles têm água, eles têm álcool na sua composição, mas eles não são o princípio ativo daquela medicação. Possivelmente, como falei lá atrás, acetilcisteína, em forma de xarope, que é um broncodilatador, ela tem água na sua composição, mas o princípio ativo não é água, é a acetilcisteína. Luciana Amaral entrando. Ok? Aqui eles estão dando um outro exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tá. Um exemplo seria o permanganato de potássio. Essa numeração aqui é uma numeração química, tá, gente? Isso aqui é o permanganato de potássio, mas na fórmula química. Isso não vai ser cobrado de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Mas o permanganato de potássio tem essa numeração. De 1 grama. Água destilada, 100 ml por veículo. Então, o que vocês têm que saber é que o permanganato... Todos conhecem permanganato de potássio? Aquele pozinho roxinho que a gente passa geralmente em feridas infectadas, diluído em água, aí a pele fica roxa. Sim. Muito utilizado quando, né, as crianças tinham catapora, não é isso? Ele passava para poder secar mais rápido, enfim. Então, o veículo é a água. Mas ele é o princípio ativo desse fármaco? Não. É o permanganato de potássio. Então, o veículo é muito importante, porque ele faz parte da composição desse fármaco, que, nesse caso, o veículo, ele pode vir em forma de água ou álcool. Excipiente, falamos de veículo, agora nós vamos falar de excipiente. Excipiente
é um termo utilizado para designar a parte sólida e semissólida, mas também não é o quê? Medicamentosa, tá? Ela faz parte desse composto do fármaco, mas não é princípio ativo. Então, é um termo utilizado para designar a parte sólida e semissólida, não medicamentosa, de uma formulação. Exemplos: lactose, estearato de magnésio, celulose, vaselina branca, etc. Um exemplo seria o AS 10%. O AS 10%, vaselina branca, recipiente semissólido. Consegue compreender? O recipiente, ele não é o princípio ativo, é uma estrutura, né, que faz parte da composição do fármaco, mas ele não é o princípio ativo. E sendo recipiente, o veículo a gente sabe que ele vai na forma de água ou álcool. E o recipiente já na forma de sólido ou semissólido. Vaselina branca, recipiente semissólido. AS 400 mg, lactose 100 mg, recipiente sólido. Isso aqui é mais para vocês entenderem que um medicamento, ele tem o princípio ativo e ele tem outras composições que são necessárias para que ele realmente consiga desenvolver o seu papel. Ele precisa do recipiente, ele precisa do veículo, para que ele possa desenvolver, enfim, o papel dele. Mas eles, tanto o recipiente quanto o veículo, não entram como princípio ativo do medicamento. Eita, que risada gostosa é essa? Desculpa, o áudio ligou sem querer. Ai. Então, gente, e aí? Até agora, o que vocês pelo menos conseguiram absorver? O que de repente, para vocês, antes da aula de farmaco, e agora chegando, né, quase caminhando para o final, vocês já conseguem perceber que alguma coisa já vocês conseguiram pegar? Tem muito que estudar de farmacologia ainda, hein? Fiquem bem preparados. Muito que estudar. Ficou bem esclarecida, professora. Não quis pegar pesado de primeira aula, até porque para entender a dinâmica, Camila, estou te vendo. Eu acho que você foi assim, não é por te conhecer, não, a melhor instrutora de farmacologia que a gente pegou. Graças a Deus. Não desmerecendo, não sei se teria outro para entrar, mas assim, aqui foi a que explica bem, até no curso que a gente estava fazendo com você, né, na prática, você explicava bem, assim, tirava todas as nossas dúvidas, deixava a gente bem esclarecido. Então, em farmacologia, obrigada. pegar esse livrozinho já deu para pegar. Então, aí, Camila, você entende que essa parte aqui, né, introdutória, ela é muito importante para vocês entenderem lá na frente, né, a diluição, o preparo, a via de administração, por que aquele medicamento ele tem que ficar numa embalagem de fotossensível, por que aquela ampola é branca, por que aquela é transparente. Essa aula é muito importante. Essa aula é importante. Toda a primeira aula de qualquer curso, acho que a primeira aula ela é um pouco... que ela tem que falar da história, né? Da composição, né? Mas, assim, quem já está comigo, né? Lá na disciplina, a gente conversou bastante, né, Camila, sobre alguns fármacos, né? Mecanismo de ação das drogas, enfim, né?
o efeito desejado, e é uma matéria que realmente a enfermagem ela precisa estar muito, saber e ter muita vontade de buscar muito conhecimento nessa área mesmo, sabe? Da farmacologia, porque a assistência que nós prestamos ao nosso cliente, ela vai ser muito mais segura, muito mais como se diz, proveitosa, né? E exitosa, se nós entendermos muito bem de farmacologia. Farmacologia, fisiologia, né? Anatomia. Então, acho que agora, com a farmacologia, ao decorrer das aulas, vocês vão certamente lembrar muito das aulas de fisiologia, das aulas de anatomia, porque a farmacologia nada mais é do que o mecanismo de ação das drogas no organismo. E esse organismo, vocês precisam entender a fisiologia, né? E a gente vai falar muito o tempo inteiro, a gente vai estar trazendo, não tem como. O grupo que já está comigo ouvia, quando a gente começava a falar de farmacologia, de ação dos medicamentos, a gente acabava trazendo um pouco, como é que então esse fígado, por que esse paciente está com uma pancreatite? Nós pegamos um paciente lá com pancreatite, não sei se a turma toda pegou, passou por ele, talvez materno não, materno-infantil não. Mas a minha turma e a da Adriana, certamente, pegaram lá um quadro, lá um rapaz com pancreatite. E a gente precisou, né, falar de toda aquela função mesmo, né? O que é o pâncreas, qual é o funcionamento do pâncreas, porque o pâncreas produz insulina, por que ele desenvolveu uma pancreatite, e depois disso veio uma cirrose. Então, a gente acaba entrando muito na fisiologia mesmo, não tem como. E aí a gente percebe que, na verdade, as disciplinas elas vão se misturando e elas vão uma se unindo à outra. E isso é o cuidar. Isso é o cuidar. Não tem como a gente cuidar do paciente sem entender todo esse mecanismo que é o corpo humano. Certo? Eu vou estar indo para o último slide, tá, gente? Eu queria muito que vocês agora, né, tirassem um pouquinho aí do tempo de vocês, porque eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vou passar para o último slide, que é um slide muito mesmo que eu vou colocar vocês para pensar. E eu gostaria que quem puder, claro, que estivesse participando aí desse momento. Vamos lá. Pense nisso. Olha as imagens aí que eu separei, imagens relacionadas ao nosso tema, né, de farmacologia. Um frasco de algum medicamento, uma seringa, né? Aspiração de algum medicamento, a administração, a farmacologia, né? Com medicamentos orais. Então, qual a relevância da farmacologia na formação do profissional de enfermagem? Qual é a importância? O que vocês entendem como sendo relevante, como sendo importante nesse contexto, né, da profissão que vocês escolheram, né, técnicos de enfermagem, a farmacologia nesse processo de trabalho? O que vocês podem falar? O que vocês esperam, o que vocês entendem sobre a farmacologia na profissão de vocês? Podem falar o que quiserem, o que acharem, o que entenderam. Eu acho que na nossa profissão é algo assim, de extrema importância, porque
independente do setor, a gente vai estar lidando com essa parte de administração de medicamentos. Sim. E como você mesma já disse que vai estar falando para a gente, né, professora, dos certos, e que a gente já acabou passando por eles aí em alguma das disciplinas, a gente tem que entender exatamente o que a gente está fazendo ali na hora, né? Entender qual medicamento que a gente está usando, se está certinho, conhecer também, porque não adianta se basear só na receita do médico, Sim. porque o médico é humano, ele pode errar também, e a gente já passou por isso, assim, de ouvir falar dos professores, né, que a gente tem que estar atento não só ao que é passado, o médico passou e eu não preciso saber, eu vou administrar. Executar, né? Isso, não né? é assim. A gente precisa entender de fato o que é aquilo ali, por que o médico passou aquilo ali, né? Para poder... Não... São vidas, né? Qualquer erro, principalmente como você mesmo colocou aí do autor, ele pode ser também um veneno, né? Um medicamento. Pode ser um veneno. Administrado. E aí a gente que vai ser culpado disso, né? É verdade. Porque o que faz a diferença, né, do profissional, na verdade, é o conhecimento. Imagina que se o médico diz para você um erro, pode ser mesmo um erro de digitação, porque a gente vê agora que praticamente todas as prescrições já vêm digitadas. Um erro de digitação. E aí um paciente que tem acima de 181 miligramas desse litro de glicose, a gente sabe que tem indicação de 2 unidades de insulina, né? Tem lá já aquela colinha lá para a gente, das unidades que são prescritas conforme o valor glicêmico. E aí, no erro de digitação, ao invés dele digitar 2 unidades, ele digita 20. Professora. Aí você, não, o médico escreveu, está aqui, eu vou fazer o que ele falou. Não, mas 20 unidades, você vai levar esse paciente a óbito. Ele vai fazer uma hipoglicemia severa, e aí nós não somos elementos de execução. Está escrito, o médico falou, eu vou fazer? Não. Eu vou questionar porque eu tenho conhecimento, eu vou levar ao supervisor de enfermagem e vou perguntar para ele se realmente está certa essa prescrição, se são 20 unidades de insulina que eu devo fazer nesse paciente, né? Quando pintar a dúvida, leva ao supervisor, porque esse é o diferencial, é ter o conhecimento, é buscar o conhecimento, porque aí vocês vão saber argumentar. Alguém me chamou? Eu ia aproveitar essa linha de raciocínio das 12, porque assim, entendi dessa pergunta, né? Qual a relevância da farmacologia na formação do profissional de enfermagem? Isso, Aline. Acho que a gente tem que ter esse conhecimento científico, porque além da gente saber se portar na hora de falar, tá errado, tá a mais essa dosagem, é saber identificar também que esses fármacos, eles têm uma reação, eles causam uma reação em si, né, no organismo do paciente, e é necessário a gente também saber identificar isso, porque pode não estar errado, correto, mas de certa forma vai causar um efeito colateral, né, que é normal, né? Muito bem colocado, Aline. Realmente, às vezes a prescrição está correta, né? Mas é a primeira vez que aquele paciente vai receber aquela medicação. Então, é muito importante nós, né, estarmos ali ao lado do paciente, né, enquanto, dando um exemplo, vamos administrar um antibiótico, né? E a gente precisa estar, porque às vezes o profissional de enfermagem, ele vai lá e instala aquela medicação e ele vai embora, ele vira as costas e depois ele só volta quando já terminou a medicação. Mas é importante observar, ficar um pouquinho, vai cuidando, assistindo outros pacientes, mas ao mesmo tempo sempre observando aquela droga que você colocou lá, né, para correr, se o paciente não teve, talvez, se o gotejamento está adequado, se esse paciente não apresentou alguma arritmia cardíaca, né, o coração dele não acelerou,
né? Se ele talvez não apresente pele fria, ou até mesmo quente, né? Existem medicamentos que dão reações adversas assim das mais variadas. Então, isso também cabe ao profissional da enfermagem ter esse cuidado, essa atenção, não só de administrar, mas de observar como o comportamento, né? Como é que esse paciente ele vai se comportar mesmo, né? Mediante receber aquela medicação, porque ele pode sim, ele pode apresentar reações adversas. Então, isso é muito importante, esse tópico também que você colocou, Aline. Alguém? Quero ouvir mais alguém, mais algum aluno. Cristiana, cadê você? Igor? Estou aqui, estou ouvindo, só não tenho nenhuma pergunta agora. Estou lavando uma louça aqui. Então, você acha importante a farmacologia? Qual a importância da farmacologia na profissão que você está escolhendo? Que você será uma técnica de enfermagem? Amém. Não é? Então, sim, Luciana, é muito importante. Eu até estava ouvindo aí o que a Aline perguntou, né? A Josi, depois a Aline falou, isso é muito importante. Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Com tudo. Desde a separação da medicação, né? Quando chega lá no postinho de enfermagem, né? Fazer aquela conferência se a medicação está correta para o paciente certo, conferindo com a prescrição. Ô, Lu. Oi, Camila. Eu também acho importante, assim, a gente que vai entrar nessa área, sempre estar atento, né? Sempre quando receber o plantão de uma outra pessoa, a gente não aceitar um remédio já... diluído, né? Diluída, né? Tá sempre atento. Preferir descartar, às vezes, aquela medicação, porque a gente não sabe o que o outro profissional fez, né? Sim. Também isso é importante, a gente estar sempre atento, né? Nesse setor de farmacologia também, né? Muito, muito, Camila. Apesar de nós sabermos que a enfermagem é uma continuidade da assistência, existem algumas questões que, de fato, nós não podemos, como você mesmo colocou, né? O paciente, o colega, não que você vá desconfiar dele, não é isso, mas é uma questão ética mesmo, é uma questão muito, né, ética. Então, se o medicamento está lá diluído, você não viu o frasco, não viu a ampola, você só tem lá, você viu dentro da cubarrinha uma seringa e essa medicação é para o seu Manuel. Não deu tempo de fazer, você faz para mim? Está errado, gente, não faça. Circulem o horário, peça a colega, porque foi o horário dela, então ela vai circular o horário, né? Porque ela não fez no horário, né? Aí a gente não sabe por quê, mas ela não conseguiu fazer dentro do horário dela, e aí você vai fazer no seu horário. E aí, se tiver que solicitar um outro frasco de medicamento na farmácia, será solicitado. E a justificativa aí não cabe a vocês, né? Porque a gente vê que hoje os medicamentos eles já vêm bem contabilizados por paciente, né? Muito bem já organizado isso, né? Mas, de fato, vocês não devem administrar medicação, principalmente aquelas que vocês não viram o colega preparar. Por exemplo, a turma que ficou comigo, alguns ficaram no postinho de enfermagem. Então, você está ali do lado do colega, você está vendo ele administrar, você está vendo ele preparar a medicação, você está ao lado dele, é uma coisa, vocês estão trabalhando em conjunto. Eu diluo e você administra. Mas a partir do momento que você não viu, não sabe a procedência daquela seringa, daquele líquido, daquele conteúdo que tem ali dentro, não tem como, né? A gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas ações. Isso não é um ato de responsabilidade. Até porque, se der algum problema, a responsabilidade vai ser minha, né? Porque fui eu que administrei lá
né? E dei para o paciente, né? Para o cliente a medicação. Então, Sim. eu vou ser E a responsável. gente também tem que ficar atento se o paciente também não é alérgico a alguma dessas fórmulas, né? Da medicação. Exatamente. Isso, principalmente se for medicação que está iniciando, né? Por isso que, acho que foi a Aline que levantou essa questão de reações, né? Diversas. Essas medicações, a gente precisa ter muito cuidado, muita observação, né? De medicações que são iniciadas. Nós não sabemos como aquele paciente vai se comportar, né, mediante aquela nova droga que ele está recebendo. Então, nós precisamos ficar atento também a isso, e muito, porque numa dessa você tem que ir lá, você tem que fechar o soro, você tem que comunicar ao seu supervisor, ao médico, para que seja feita uma outra medicação para poder cortar o efeito daquela. A gente vai estudar sobre isso, né? Os agonistas e os antagonistas, para cortar o efeito daquela. Entendeu? Entendi. Então, são muitos cuidados, sabe? A administração, a farmacologia, ela envolve vários aspectos, né? O conhecimento da droga, o mecanismo de ação da droga, o preparo, a via de administração, as observações que nós temos que atentar, né, em relação à administração de cada uma delas, o cuidado que deve ser realizado antes, dependendo da medicação a ser feita. Então, é uma disciplina que ela requer, como todas, mas nós trabalhamos muito diretamente ligado, né? A assistência está muito ligada à farmacologia, né? Então, vocês têm um papel importante, uma missão muito importante, enquanto profissionais de saúde, de ter esse embasamento científico, tá? Para executar a terapêutica, né? O tratamento, ou seja, a administração de um fármaco de uma forma bem segura, bem racional, né? Na forma de que vocês entendam que os riscos, eles têm que ser muito menores, né? Aqueles riscos, eles sejam muito menores do que a natureza da química dos fármacos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você administra um medicamento, tá? O paciente ele pode correr o risco, sim, de ter uma reação adversa, como a Aline colocou. Mas se você fizer na dose certa, no paciente certo, no tempo certo, né? E ainda assim ele apresentar alguma intercorrência de alguma natureza, né? Ele apresentar alguma intercorrência que não seja pela ação humana, que não seja pela ação de vocês, né? Pela ação humana inadequada, e sim por uma reação química que pode acontecer, né? Mas não de ordem humana. Isso é administração de medicamentos de forma racional e segura. Não, eu fiz no paciente a medicação certa, no tempo certo, fiz a diluição correta, observei, a via estava pérvia, se for, né, a via, né, parenteral. Ainda assim, o paciente apresentou tal sintoma, ou tal sinal. Então, não foi de ordem humana, não foi decorrente de uma ordem humana, e sim de uma reação química que nenhum sujeito está livre. Certo? Quero ouvir pelo menos mais 2 pessoas aí, gente. Quantos estão aí na sala? Eu não tenho como saber, ainda não consigo ver isso. Quantos estão? 23. Nossa, 23 e ninguém quer falar?
Como diz o Igor, não se preocupe, professora, na semana da prova todo mundo vai ter muita pergunta. Vai ter muita pergunta. A nossa vida de enfermagem, essa profissão, né, que vocês escolheram, vocês vão perceber o tempo inteiro que vocês precisam estar em constante conhecimento, sempre buscando conhecimento, sabe, gente? Esse curso é um pontapé para a vida profissional de vocês. É um pontapé. Não pensem que formados vocês já detêm todo o conhecimento. Ah, não, já estudei farmacologia, já estudei fisiologia, já estudei microbiologia, parasitologia, né? Não. É uma área que está em constante aprendizado, o tempo todo. A gente está em constante aprendizado. E isso que nos torna profissionais diferenciados. Eu penso aqui que todos vocês têm um desejo de se formarem, de conseguirem um emprego na área, né, da enfermagem, e, né, que seja um emprego numa boa instituição. E é claro que todos almejam um concurso público. Quem não almeja um concurso público? Então, eu estudo. O estudo é a base de tudo. O conhecimento, ter sede de aprender, sede de sempre aprender um pouco mais, seja com quem sabe um pouco mais do que vocês, seja através de livros, seja através já dos recursos, né? Que a gente tem tantos recursos hoje, né, à nossa disposição, né, a mídia. Então, eu penso que, se é o que vocês desejam, vocês têm que se empenhar mesmo. Se empenhar, porque tem trabalho para todo mundo nessa área, não fica ninguém desempregado. Mas precisam mostrar essa questão do empenho e de buscar conhecimento mesmo. Certo? Até para poder conseguir ser um profissional diferencializado, né, professora? Ter um diferencial, né? Um bom profissional. A questão não é só passar em si, né? O importante é eu passar na prova de farmacologia, mais menos uma disciplina. A questão não é só essa, é conhecer mesmo de fato, né? Para você ter certeza do que você vai estar fazendo na hora do trabalho, para você ser um profissional diferente, né? Ter um diferencial, né? É um bom profissional, né? Olha... Os que só passam nunca serão bons profissionais, essa é a verdade. Sim. Se só passar, tem que ir, né? Eu acho que a questão é o quanto você se dedica, né? É verdade. O quanto você se dedica faz toda a diferença na hora da sua atuação. Você consegue oferecer uma assistência de qualidade e com segurança. E é tão bom quando a gente faz um procedimento, ainda que seja bem delicado, bem complexo, e que você saiba de todos os riscos que aquele procedimento ele possui, mas que você tem segurança do que você está fazendo, né? Como eu coloquei aqui, ainda que aconteça alguns efeitos, né, indesejáveis naquele paciente, não foi de natureza humana, não foi por conta de um erro humano, né? De uma atitude inadequada de vocês, né? Mas sim de alguma reação química da própria droga com o organismo. Então, isso faz muita diferença. Enquanto vocês são alunos, é o que eu digo, talvez vocês não tenham dimensão de como essas aulas, vocês vão lembrar dessas aulas ainda por muitos e muitos anos daqui para frente, quando vocês estiverem, de fato, como profissionais, né? E ali, preparando a medicação, principalmente quando for trabalhar em setor crítico, emergência, CTI, né? Que são setores em que você trabalha com risco iminente de morte, todo momento. Claro que na clínica médica, sim, mas já são pacientes mesmo graves,
a intercorrência de uma parada cardiorrespiratória, ela é menos comum do que numa emergência. O plantão está calmo e, de repente, chega um politraumatizado, né? Então, e aí você tem que pensar rápido, porque você não pode ficar assim, o que eu tenho que fazer? Qual é a medicação que eu tenho que preparar? O que eu tenho que fazer nesse caso? Não, é um conjunto, é um sistema, entendeu? E a coisa é muito harmônica, a equipe tem que estar com muita harmonia, sabe? Para que as coisas fluam. Enquanto um vai ficar preparando droga, o outro já vai pulsionando veia, vai vendo acesso, o outro já, sabe? É um conjunto, como se fosse uma máquina, né? E aquilo funciona. Então, imagina, será que eu tenho que fazer isso? Ou, agora eu estou com dúvida. Né? E isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Eu já vi muitas pessoas, isso já aconteceu muito. Então, estudem, se apliquem. Eu sei que todos trabalham, a maioria tem família, mas eu também, quando comecei a estudar enfermagem, eu tinha uma filha de 1 ano e a outra uma com 1 ano e meio e a outra com 1 mês de idade. Tá? Eu já trabalhava na enfermagem, comecei a trabalhar na enfermagem com 2 filhas, uma com 1 ano e meio e a outra com 1 mês de idade. Mas sempre procurei buscar, sempre procurando melhorar, né? A gente precisa disso, né, gente? A gente precisa disso. Senão a gente estaciona. E se a gente estacionar, alguém vai passar à nossa frente. Não é verdade? Então tá, meninas. Meninos, Igor, não sei se ainda está por aí, acho que só o Igor que eu vi, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar aula por encerrada, tá certo? São 9h13. Obrigada pela participação de vocês, tá? Vou estar fazendo contato lá com a faculdade para eles liberarem no AVA essa aula, mas a Aline aí que é a minha xerife, eu chamo ela de minha xerife, depois eu conto para a turma toda por quê. Ela vai estar me auxiliando. Não sei se ela ainda está por aí, tá, Aline? Aline. Estou aqui ainda. Tá bom, Aline. A sala vai estar disponível. A senhora vai não morrer com 90. Oi? Não entendi. Então, a sala vai estar disponibilizada para vocês, tá? No AVA hoje não estará, mas eu acredito que amanhã talvez já esteja. Amanhã ou depois de amanhã já estará disponibilizada para vocês, tá bom? E pretendo passar alguma... Você já fez a chamada? Hã? Você já fez a chamada porque eu entrei atrasada? Não, eu tenho aqui todos os nomes aqui que entraram. Não, fica tranquila, Luciana. Então tá. Fica tranquila. Tá bom. Tá? Depois, quando a aula estiver disponibilizada, assista a aula toda, tá bom? Tá. Eu perdi só as partes. Hã? Eu perdi só as primeiras partes. Mas também foram bem, bem importantes. Mas a gente entende, né? Às vezes é complicado. Mas, assim, procurem priorizar, né, meninas? Esse tempo aí, né? Que eu saí da barreira lá de Ceilândia, era 7 horas. Sei. Aí até que eu esperei o ônibus e cheguei em casa. Entendi. Mas quando estiver disponível, eu vou... Isso, porque durante a semana eu vou disponibilizar um material, tá? Como se fosse um estudo dirigido lá no AVA para vocês.
tá? Para a gente Tá. reforçar um pouco aqui essas questões que foram abordadas hoje. Entendeu? Entendi, obrigada. Tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Bom descanso. Para Boa vocês noite. também. Tá? E vamos... Boa noite, professora. Fique com Deus. Vocês também fiquem com Deus, Boa tá? noite. Bom descanso para vocês. Amém. Amém. Tchauzinho.